Descobri que minha esposa estava tendo um caso e planejando roubar metade do meu negócio enquanto eu pagava e a sustentava durante a faculdade. Passei meses juntando provas, e no momento certo, pedi o divórcio primeiro, deixando-a sem nada. Logo depois, o namorado dela a abandonou. Meu nome é Mike, tenho 36 anos. Minha esposa, Paula, tem 34. Sou dono de uma empresa de paisagismo que comecei há 8 anos, com nada além de uma caminhonete e alguns equipamentos básicos. Larguei a faculdade técnica depois de um semestre porque não podia pagar, e comecei a trabalhar para outras equipes de paisagismo. Após economizar cada centavo por 3 anos, comprei meu próprio caminhão e comecei a pegar pequenos trabalhos residenciais. Hoje, tenho 4 funcionários em tempo integral e atendemos propriedades comerciais por toda a cidade. A Paula vem de uma família de classe média alta, como costumam chamar. O pai dela, Peter, tem 62 anos e é gerente de banco. A mãe, Belinda, 59, é diretora de uma escola. O irmão mais velho, Kevin, 37, trabalha com marketing numa empresa de tecnologia. A irmã mais nova, Beth, 29, acabou de terminar o mestrado em psicologia. Eles moram em um bairro suburbano chique, onde todas as casas parecem iguais e custam mais do que a maioria das pessoas ganha em 3 anos. Quando a Paula e eu nos casamos, ela trabalhava como assistente médica, mas sempre falava que queria se tornar enfermeira registrada. O curso na faculdade comunitária local era caro, e ela não podia trabalhar em tempo integral enquanto estudava. Eu disse que a sustentaria durante a faculdade. Durante 2 anos e meio, paguei a mensalidade dela, comprei seus livros, banquei o aluguel do nosso apartamento, as compras do mês, a gasolina do carro, enfim, cuidei de todas as despesas para que ela pudesse se concentrar nos estudos. A família dela nunca gostou muito de mim. Nas reuniões de família, Peter fazia perguntas diretas sobre o meu negócio, tipo se eu tinha seguro adequado ou se entendia das implicações fiscais. Belinda sempre soltava comentários sobre como o paisagismo era um trabalho sazonal, e se perguntava em voz alta o que eu faria nos meses de inverno. Kevin me tratava como se eu fosse algum projeto de caridade que a irmã dele tinha adotado. A única que parecia normal era a Beth, que fazia perguntas genuínas sobre plantas e design de jardins. A Paula sempre me defendia desses comentários, ou pelo menos era o que eu pensava. Ela dizia para eles que minha empresa ia bem, e que eu era inteligente mesmo sem ter diploma universitário. Quando as críticas ficavam mais pesadas, ela mudava de assunto. Eu valorizava muito o fato de ela me defender, principalmente porque sabia que achavam que ela tinha se casado abaixo do que merecia. No mês passado, a Paula se formou na escola de enfermagem e passou na prova de licenciamento. Foi contratada pelo hospital onde fez estágio. Eu estava orgulhoso dela e feliz por nossa situação financeira finalmente melhorar. Começamos a conversar sobre comprar uma casa e talvez ter filhos em alguns anos. 3 semanas atrás, a Paula insistiu que deveríamos receber a família dela para um jantar de domingo. Disse que deveríamos comemorar seu novo emprego e mostrar a todos como estávamos indo bem. Passei o sábado inteiro me preparando, grelhei frango, fiz acompanhamentos, enquanto ela limpava a casa e arrumava a mesa da sala de jantar que mal usávamos. O jantar estava indo bem até que fui à garagem pegar cadeiras dobráveis extras, já que a esposa do Kevin apareceu de surpresa. Enquanto pegava as cadeiras do lugar onde as guardamos, ouvi vozes do lado de fora da janela da garagem. Era a Paula e o Kevin conversando no quintal. Kevin disse que o pai deles estava certo sobre mim, e que a Paula precisava acabar com o casamento antes de termos filhos. Disse que eu estava atrapalhando a vida dela e que agora que ela era enfermeira, podia conseguir coisa melhor. A Paula respondeu que já estava cuidando disso e que já tinha falado com um advogado sobre a divisão dos bens. Comentou que o advogado achava que ela conseguiria metade do valor da minha empresa de paisagismo no acordo de divórcio. Depois Kevin comentou que o David seria uma combinação muito melhor para ela. A Paula riu e concordou, dizendo que o David entendia melhor seu passado e compartilhava seus valores de um jeito que eu nunca conseguiria. Fiquei ali parado, segurando 2 cadeiras dobráveis, ouvindo minha esposa planejar o fim do nosso casamento. Depois de mais alguns minutos de conversa, ouvi os 2 voltando para casa. Peguei as cadeiras e entrei, fingindo que nada tinha acontecido. O resto do jantar pareceu surreal. Servi a comida, ri das histórias do Peter e puxei conversa enquanto tentava processar tudo o que tinha escutado. A Paula continuava me chamando de amor e tocando meu braço como sempre fazia. Kevin fez um brinde a novos começos, olhando diretamente para Paula. Beth me lançou alguns olhares preocupados durante o jantar, como se sentisse que algo estava errado. Depois que todos foram embora, a Paula me deu um beijo de boa noite e me agradeceu pelo jantar. Disse que eu era um marido maravilhoso. Depois foi dormir, enquanto eu fiquei lavando a louça. Esperei ela pegar no sono, e fui checar o notebook dela. Ela tinha mudado a senha do notebook recentemente, mas acertei na segunda tentativa. Era David 2024. O que encontrei ali deixou tudo claro. Havia e-mails trocados com um advogado de divórcio datando de 4 meses atrás, discutindo estratégias para encerrar o nosso casamento. O advogado havia orientado Paula a esperar até estar estabelecida no novo emprego antes de entrar com o pedido formal. Encontrei planilhas detalhando os bens da minha empresa, o valor dos meus equipamentos e projeções do que ela poderia receber no acordo de divórcio. Também descobri que ela tinha aberto uma conta poupança só no nome dela e vinha transferindo dinheiro da nossa conta conjunta havia 6 meses.
Quando olhei nossa conta poupança, vi que ela havia desviado $8.500 sem me contar. Mas o pior foram as mensagens de texto com alguém chamado David, que datavam de quase um ano atrás. E não eram apenas conversas amigáveis. Eles estavam planejando ficar juntos assim que ela se separasse de mim. David parecia ser alguém que ela conhecia antes do nosso casamento e que tinha voltado a morar na cidade recentemente. Pelas mensagens, ficou evidente que eles estavam tendo um caso há meses. Em uma das mensagens, David dizia que estava animado por finalmente poderem ficar juntos abertamente, assim que ela resolvesse a situação atual. Paula respondeu dizendo que só precisava de mais alguns meses para garantir que conseguiria tudo o que merecia com o divórcio. Fiquei sentado na sala de estar até as 3 da manhã lendo tudo, cada mensagem, cada e-mail, cada documento que ela havia criado enquanto planejava sair do nosso casamento. O tempo todo em que ela estava na escola de enfermagem, enquanto eu bancava os estudos e dava apoio aos sonhos dela, ela estava arquitetando me deixar e levar metade do que construí com tanto esforço. Na manhã seguinte, Paula saiu para o novo emprego como se nada tivesse acontecido. Fez café, me deu um beijo de despedida e disse que voltaria às 6 da tarde. Liguei para meu sócio, Tony, e disse que teria que resolver alguns assuntos pessoais e não iria ao campo naquele dia. Passei a manhã com meu contador, Jerry, tentando entender o que Paula poderia legalmente reivindicar caso entrássemos com o divórcio. Jerry, inclusive, tinha se encontrado com a Paula 2 semanas antes. Na época, ela disse que fazia perguntas em nome de uma amiga passando por um divórcio, mas agora tudo fazia sentido, ela estava, na verdade, colhendo informações sobre as finanças da minha empresa. Jerry me mostrou que Paula tinha feito perguntas bem específicas sobre como avaliar uma empresa de serviços e que tipos de bens podiam ser considerados propriedade conjugal. Também perguntou sobre dívidas comerciais e se despesas pessoais misturadas com as da empresa poderiam influenciar num eventual acordo. À tarde, me encontrei com uma advogada especializada em divórcio chamada Patrícia. Ela confirmou que Paula provavelmente teria direito à metade dos bens adquiridos durante o casamento, o que poderia incluir minha empresa, já que ela cresceu significativamente nesse período. Explicou que o dinheiro que gastei com a educação dela não poderia ser recuperado, mas que o valor que ela desviou da nossa poupança poderia sim ser contestado. Patrícia me orientou a reunir provas do caso extraconjugal e da má conduta financeira antes de tomar qualquer atitude. Disse que, embora a infidelidade não interferisse diretamente na divisão de bens no nosso estado, a documentação de ativos ocultos e contas secretas seria muito relevante. Voltei para casa naquela noite e agi como se nada estivesse acontecendo. Paula falou sobre o segundo dia de trabalho, comentou que alguns colegas queriam me conhecer, e sugeriu fazermos uma festa em algumas semanas para comemorar a nova fase da carreira. Eu concordei e ajudei a montar a lista de convidados, mesmo sabendo que nosso casamento provavelmente já estaria acabado antes dessa festa acontecer. Durante a semana seguinte, copiei todos os documentos que consegui encontrar no notebook dela. Tirei fotos das mensagens com o David, imprimi e-mails trocados com o advogado. Também descobri que Paula tinha solicitado um cartão de crédito em nome dos dois, sem me contar, aparentemente com a intenção de acumular dívidas antes de pedir o divórcio. Abri uma conta corrente separada e comecei a transferir parte da renda da empresa para lá, para proteger o que era meu. Troquei as fechaduras da unidade onde guardo os equipamentos e atualizei as apólices de seguro para remover Paula como beneficiária. A parte mais difícil foi continuar fingindo que tudo estava bem, convivendo com alguém que estava ativamente planejando destruir minha vida. Paula chegava do trabalho, me contava sobre o dia dela, perguntava sobre os meus projetos de paisagismo, fazia planos para o futuro, e não fazia ideia de que eu já sabia de tudo. No último fim de semana, Paula sugeriu que fossemos visitar a família dela para o aniversário da Beth. Disse que seria bom passarmos um tempo com a família agora que ela estava trabalhando e estávamos mais estáveis financeiramente. Ela chegou a comentar que os pais estavam começando a enxergar o sucesso da minha empresa. Concordei em ir, já sabendo que talvez fosse uma das últimas vezes que veria aquela família. E também fiquei me perguntando se todos ali sabiam do plano dela para me deixar. Com base na conversa que ouvi entre Paula e Kevin, pelo menos ele, e provavelmente os pais também, estavam cientes do que estava acontecendo. O jantar de aniversário foi na casa do Peter e da Belinda. Estavam todos lá, inclusive a esposa do Kevin e os 2 filhos deles. Beth parecia feliz com um novo emprego em um centro de aconselhamento. Todos parabenizaram a Paula pela vaga como enfermeira e falaram o quanto estavam orgulhosos das conquistas dela. Levei um presente para Beth e ajudei a Belinda a montar as mesas no quintal. Peter me fez algumas perguntas sobre meu negócio, mas, pela primeira vez, pareceu realmente interessado, e não condescendente. Ele comentou que um vizinho tinha perguntado sobre serviços de paisagismo e quis saber se eu estaria interessado no trabalho. Durante o jantar, Kevin soltou um comentário do tipo: às vezes as coisas acontecem como tem que acontecer. Ele disse: às vezes, as pessoas precisam fazer mudanças difíceis para encontrar o verdadeiro caminho na vida. Paula sorriu e assentiu, e naquele momento percebi que ele provavelmente estava se referindo aos planos de divórcio dela. Quando chegamos em casa naquela noite, Paula tomou a iniciativa de fazer sexo pela primeira vez em semanas. A experiência toda pareceu mecânica e falsa. Eu não conseguia parar de pensar nas mensagens dela com o David, me perguntando se ela estava me comparando a ele. Agora estou aqui, tentando decidir o que fazer a seguir. Parte de mim quer confrontar a Paula imediatamente e encerrar isso de uma vez.
Mas outra parte acha que eu deveria esperar e reunir mais provas para me proteger no processo de divórcio. Fico pensando em todos os sacrifícios que fiz para apoiá-la na faculdade. Trabalhei em empregos extras no último semestre dela para pagar a taxa do exame de licenciamento. Paguei as parcelas do carro quando ela não podia trabalhar por causa dos estágios. Acreditei que estávamos construindo uma vida juntos, enquanto ela só planejava como sair da minha. O que torna tudo ainda pior é saber que a família dela provavelmente está incentivando tudo isso. Eles nunca acharam que eu fosse bom o suficiente para Paula, e agora vão acabar conseguindo o que sempre quiseram. Provavelmente vão comemorar quando ela me largar para ficar com o David, seja lá quem ele for. Ainda não contei a ninguém sobre essa situação. O Tony percebeu que tem algo errado, mas não expliquei o que está acontecendo. Não tenho família com quem conversar sobre assuntos pessoais. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 23 anos, e não tenho irmãos. Não sei qual deve ser meu próximo passo. Devo confrontar a Paula agora ou esperar até ter tudo documentado? Devo tentar descobrir mais sobre o David e qual o papel exato dele nisso tudo? Parte de mim ainda se pergunta se isso tudo não seria um mal-entendido, mas as evidências são bem claras. A parte mais difícil é continuar vivendo na mesma casa e fingir que não sei o que está por vir. Cada conversa parece forçada. Toda vez que ela me toca ou diz que me ama, só consigo pensar nas mensagens dela com o David, planejando o futuro dos dois juntos. Acho que estou escrevendo isso porque preciso de conselhos sobre como lidar com as próximas semanas. Quero proteger minha empresa e meu futuro financeiro, mas não tenho certeza de qual o melhor caminho a seguir. Alguém já passou por algo parecido? Como você se prepara para um divórcio quando seu cônjuge não sabe que você já descobriu tudo? Atualização. Preciso atualizar vocês sobre o que aconteceu desde meu post original. Obrigado a todos que comentaram com conselhos. Muitos de vocês disseram para eu reunir mais provas antes de confrontar a Paula, e fico feliz por ter seguido esse conselho. No dia seguinte à publicação, instalei um pequeno gravador na nossa sala de estar. Sei que isso pode ser legalmente questionável, mas minha advogada, Patrícia, disse que provavelmente seria aceito em tribunal, já que se trata da minha própria casa. Também comecei a anotar em um diário detalhado todas as atividades da Paula e qualquer comportamento suspeito. Em poucos dias, o gravador se mostrou útil. A Paula teve uma conversa por telefone com o David, achando que eu estava no trabalho. Mas eu tinha voltado mais cedo para pegar um equipamento que esqueci e ouvi ela conversando no nosso quarto. A gravação captou tudo. David estava pressionando a Paula para que ela entrasse com o pedido de divórcio antes do planejado. Ele disse que estava cansado de se esconder e queria poder namorá-la abertamente. Paula respondeu que precisava esperar mais alguns meses para se estabelecer no novo trabalho e garantir que o acordo de divórcio fosse favorável. Ela mencionou especificamente que queria ficar com metade dos bens da minha empresa e pensava em pedir uma pensão suficiente para manter o estilo de vida dela enquanto se adaptava à nova vida de solteira. A conversa também revelou que David, na verdade, é ex-colega de faculdade e ex-sócio do Kevin. Ele é divorciado, não tem filhos, e trabalha na mesma área de marketing que o Kevin. A Paula reencontrou ele no casamento do Kevin, 4 anos atrás, mas só começaram o caso no ano passado, quando David voltou para a cidade. O que realmente me incomodou foi ouvir a Paula rindo quando David fazia piadas sobre a minha inteligência e o meu passado. Ela concordou com a opinião dele de que eu era um cara simples, que nunca veria o divórcio chegando. David ainda comentou que o Kevin tinha dito a ele que eu era ingênuo e confiava demais, e que não saberia me proteger direito. A gravação também capturou Paula ligando para sua advogada de divórcio para marcar outra reunião. Ela queria discutir o cronograma e a estratégia para dar entrada nos papéis. A advogada aparentemente a orientou a documentar qualquer exemplo de comportamento controlador da minha parte ou irresponsabilidade financeira, para fortalecer o pedido de pensão alimentícia. Com essas novas informações em mãos, marquei outra reunião com a Patrícia para revisar nossa estratégia jurídica. Ela me aconselhou a contratar uma investigadora particular para documentar o caso extraconjugal da Paula, o que poderia ajudar no processo de divórcio, mesmo que, no nosso estado, a infidelidade não influencie diretamente na divisão de bens. A investigadora, uma mulher chamada Carol, seguiu a Paula por uma semana. Ela conseguiu fotos dos dois se encontrando em restaurantes, indo até o apartamento do David e passando um tempo juntos em um hotel, justamente durante o que Paula disse ser um congresso de educação continuada do trabalho. Carol também descobriu que o David já havia se divorciado 2 vezes e atualmente deve uma quantia significativa em impostos atrasados para o IRS. O negócio de marketing dele está passando por dificuldades financeiras, o que explica o interesse no possível acordo de divórcio da Paula. Ao que parece, Kevin não contou a Paula sobre os problemas financeiros do David. Enquanto a Carol fazia a vigilância, eu também fiz algumas descobertas por conta própria. Encontrei um segundo celular escondido no carro da Paula, que ela usava para se comunicar com o David e com a advogada. As mensagens nesse telefone eram muito mais explícitas sobre o relacionamento e os planos deles para depois do divórcio. Uma das conversas revelou que Paula e David estavam planejando tirar férias juntos na primavera, assumindo que o divórcio já teria sido concluído até lá. David já tinha feito reservas em um resort na Flórida, usando o dinheiro de um cartão de crédito conjunto que havia aberto com a ex-esposa, o que explica parte dos problemas financeiros dele. Também encontrei evidências de que Paula vinha falando mal de mim para colegas de trabalho no hospital.
Ela dizia que eu era controlador e que não apoiava suas ambições profissionais. Em mensagens trocadas com uma colega chamada Jennifer, Paula retratava nosso casamento como algo que a impedia de atingir todo o seu potencial. A descoberta mais perturbadora foi um documento salvo no celular escondido, intitulado Cronograma da Estratégia de Saída. Ela havia criado um plano mês a mês para me deixar, incluindo datas específicas para dar entrada no divórcio, se mudar de casa e começar uma nova vida com o David. Segundo esse cronograma, Paula pretendia pedir o divórcio em 6 semanas. O plano incluía continuar morando na nossa casa enquanto eu me mudava, ficar com o carro mais novo e levar metade dos bens da minha empresa, além de receber pensão alimentícia contínua. Ela tinha calculado que, entre o salário de enfermeira e o acordo do divórcio, conseguiria manter o mesmo padrão de vida que tinha enquanto eu a sustentava. O documento também incluía tópicos para serem usados nas conversas com a advogada, nos quais ela planejava me retratar como alguém que a impedia de crescer profissionalmente e que não valorizava sua educação ou ambições. Paula queria argumentar que o diploma de enfermagem aumentava seu potencial de renda, o que, de alguma forma, a tornaria merecedora de um acordo ainda maior. Foi nesse momento que percebi que precisava agir antes que o cronograma dela avançasse ainda mais. Patrícia me orientou a entrar com o pedido de divórcio primeiro, o que me daria algumas vantagens estratégicas no processo. Ela também sugeriu que eu considerasse oferecer um acordo menos generoso do que o que a Paula esperava, agora que tínhamos provas da traição e da má conduta financeira. Antes de entregar os papéis, decidi ter uma última conversa com a Beth. Entre toda a família da Paula, ela parecia ser a única com um pouco de bom senso. Liguei para ela e pedi que nos encontrássemos para tomar um café, sem contar nada para Paula. Beth concordou e marcamos em uma cafeteria perto do trabalho dela. Quando expliquei o que descobri sobre os planos da Paula, Beth pareceu genuinamente chocada. Ela disse que já suspeitava que Paula estivesse infeliz no casamento, mas não fazia ideia do caso ou do planejamento secreto para o divórcio. Beth confirmou que os pais e o Kevin vinham incentivando a Paula a me deixar havia meses. Diziam que ela merecia alguém melhor e que continuar casada comigo limitaria suas oportunidades. No entanto, Beth disse que não sabia sobre o David especificamente, nem sobre o caso. Ela também me revelou algo que me pegou totalmente de surpresa. Paula vinha dizendo à família que eu estava ficando controlador e possessivo à medida que a carreira dela avançava. Disse que eu estava com ciúmes do sucesso dela e tentava sabotar sua confiança no trabalho. Segundo Beth, Paula contou aos pais que eu fazia comentários como se ela fosse boa demais para esse emprego e que queria que ela parasse de trabalhar para focar em ter filhos. Nada disso era verdade, mas explicava por que a família dela vinha sendo ainda mais fria comigo ultimamente. Beth pediu desculpas pelo comportamento da família e disse que sempre achou que eu era uma boa pessoa para Paula. Ela prometeu não contar nada para a irmã sobre nossa conversa, mas deixou claro que não conseguiria mais fingir que não sabia de nada. Depois de me encontrar com a Beth, passei o fim de semana finalizando meus preparativos. Reuni todas as provas que a Carol havia coletado, organizei os documentos financeiros que o Jerry me ajudou a compilar e preparei um dossiê completo para Patrícia. Na manhã de segunda-feira, enquanto Paulo estava no trabalho, levei meus pertences essenciais e minhas ferramentas para uma unidade de armazenamento que eu havia alugado. Deixei o restante das coisas na casa, mas tirei fotos para documentar tudo o que estava ficando para trás. Naquela tarde, Patrícia protocolou os papéis do divórcio em meu nome. Os documentos incluíam um detalhamento dos bens ocultos da Paula, evidências do caso extraconjugal e um pedido para que ela fosse responsabilizada pelo dinheiro que havia transferido secretamente das nossas contas conjuntas. Patrícia também entrou com uma liminar para impedir que Paula retirasse mais dinheiro das contas conjuntas ou tomasse decisões financeiras importantes sem autorização judicial. Isso evitaria que ela acumulasse dívidas ou escondesse mais bens antes da finalização do divórcio. Paula recebeu os papéis no trabalho na terça-feira. Segundo a Beth, que me ligou naquela noite, Paula teve um colapso completo ao perceber que eu sabia dos planos dela. Ela teria ligado para o trabalho, se declarando doente pelo resto da semana, e passou o dia ligando para o David e para a advogada, em pânico. Beth contou que Paula telefonou chorando para os pais, alegando que eu a havia surpreendido e que ela nunca viu aquilo chegando. Disse que eu devia estar espionando ela e violando sua privacidade. Kevin ficou furioso e ameaçou me confrontar por causa do meu comportamento. Desde que Paula recebeu os papéis, não falei com ela. Ela mandou várias mensagens perguntando se poderíamos conversar e tentar resolver as coisas, mas a Patrícia me aconselhou a não responder diretamente. Toda a comunicação deve ser feita através dos nossos advogados. Agora, a parte mais difícil de toda essa situação tem sido perceber o quanto eu subestimei alguém que achei que conhecia bem. Paula não estava apenas planejando me deixar. Ela estava ativamente tentando destruir meu futuro financeiro enquanto fingia me amar. O nível de enganação para manter essa farsa por meses ainda é algo que estou tentando assimilar. O David também tem tentado falar comigo, aparentemente para explicar seu lado da história. Ele deixou várias mensagens dizendo que não sabia que Paula planejava ficar com metade da minha empresa e que o relacionamento deles era apenas um suporte emocional em um momento difícil do casamento dela. Não retornei às ligações. Meu sócio, Tony, tem sido um grande apoio durante todo esse processo. Ele me ajudou a documentar que Paula não teve nenhuma participação na construção ou operação da nossa empresa de paisagismo, o que deve ajudar a proteger os bens da empresa durante o divórcio. Atualmente, estou morando em um pequeno apartamento perto da unidade onde guardo os equipamentos.
Não é muito, mas é um alívio não precisar fingir que está tudo bem enquanto convivo com alguém que estava ativamente planejando contra mim. O processo de divórcio está apenas começando, mas a Patrícia está otimista de que podemos chegar a um acordo que não destrua tudo que construí. Ter provas do caso extraconjugal e da má conduta financeira da Paula nos dá uma boa vantagem nas negociações. Sei que algumas pessoas podem achar que eu deveria ter confrontado a Paula diretamente, em vez de reunir provas primeiro, mas fico feliz por ter seguido o conselho jurídico que recebi. Se eu a tivesse confrontado antes de documentar tudo, ela poderia ter destruído evidências ou acelerado seu pedido para entrar com o divórcio primeiro. Os próximos meses provavelmente serão difíceis enquanto tramitamos o processo, mas pelo menos agora estou lidando com a situação nos meus próprios termos, em vez de ser pego de surpresa por um plano secreto de outra pessoa. Atualização 2. Muita coisa aconteceu desde minha última atualização e quero compartilhar como o processo de divórcio está se desenrolando. Obrigado a todos que têm acompanhado essa situação e oferecido apoio. A resposta inicial da Paula ao pedido de divórcio foi alegar que eu tinha sido psicologicamente abusivo e controlador durante o casamento. A advogada dela protocolou uma contestação, afirmando que eu monitorava as comunicações dela, a isolava das oportunidades profissionais e criava um ambiente hostil que a fez buscar apoio emocional fora do casamento. A petição a meu respeito a descrevia como alguém que usava o controle financeiro para manipular a Paula e impedir que ela alcançasse seu pleno potencial. Alegava que eu havia minado deliberadamente a confiança dela e a feito se sentir culpada por perseguir a carreira de enfermagem. A advogada dela também argumentou que Paula merecia um acordo maior porque teria sacrificado seu potencial de ganhos durante os anos em que eu supostamente a segurava. Eles pediram pensão alimentícia que basicamente me obrigaria a manter o estilo de vida da Paula indefinidamente. A Patrícia estava preparada para essas táticas. Ela respondeu com documentos que mostravam que eu, na verdade, havia apoiado as metas profissionais da Paula, pagando por toda a sua educação e cobrindo todas as nossas despesas de vida enquanto ela cursava enfermagem. Registros bancários provaram que eu gastei mais de $47 mil com mensalidades, livros e despesas relacionadas. Também apresentamos provas de que Paula vinha planejando sua estratégia de saída há meses, enquanto continuava aceitando meu apoio financeiro. O documento do cronograma, encontrado no celular oculto dela, mostrava que as acusações de abuso eram fabricadas para fortalecer sua posição legal. A investigadora particular, Carol, reuniu evidências adicionais nas semanas seguintes ao meu pedido de divórcio. Ela descobriu que David orientava Paula sobre o que dizer a respeito do nosso casamento para me fazer parecer controlador e abusivo. Carol gravou uma conversa entre Paula e David no apartamento dele, onde eles discutiam criar uma narrativa sobre eu ser possessivo e ciumento do sucesso dela. David sugeriu que Paula documentasse exemplos de eu questionar sua rotina de trabalho ou perguntar sobre seus colegas, transformando conversas normais de casal em sinais de comportamento controlador. A gravação também mostrou David incentivando Paula a exagerar qualquer desentendimento que tivéssemos tido sobre dinheiro ou responsabilidades domésticas. Ele disse que retratar eu como controlador financeiro ajudaria a justificar a conta bancária secreta dela e o dinheiro que ela transferiu sem meu conhecimento. Durante essa conversa, Paula admitiu que a maioria das acusações de abuso eram exageradas ou tiradas de contexto. Ela disse que precisava criar uma história convincente para sua advogada, pois as evidências do caso extraconjugal jogariam contra ela no divórcio. Patrícia usou essa gravação para entrar com uma petição acusando a equipe jurídica da Paula de apresentar provas fabricadas ao tribunal. O juiz não ficou satisfeito com o que parecia ser uma tentativa deliberada de manipular o processo judicial com falsas acusações. Enquanto isso, descobri mais sobre o passado do David, que explicava sua participação nessa situação. A investigação da Carol revelou que os divórcios anteriores de David envolveram ele incentivando as esposas a deixarem seus maridos por ele, mas que ele perdia interesse assim que o relacionamento se tornava sério. A primeira esposa de David disse a Carol que ele especificamente buscava mulheres passando por transições de carreira ou grandes mudanças na vida. Ele se posicionava como alguém que entendia melhor as ambições delas do que os maridos atuais, e as pressionava a se divorciarem, prometendo um futuro melhor juntos. Depois que o divórcio era finalizado, David geralmente encontrava motivos para terminar o relacionamento. A primeira esposa disse que ele parecia mais interessado na conquista do que em construir uma relação duradoura. A segunda esposa confirmou esse padrão. David a perseguiu enquanto ela cursava mestrado, alegando que o marido dela não valorizava sua educação ou metas profissionais. Depois que ela se divorciou para ficar com David, ele se afastou e eventualmente a deixou por outra pessoa. Ambas as ex-esposas enfrentaram dificuldades financeiras após os divórcios, em parte porque David as incentivou a adotar estratégias agressivas de acordo que não deram certo na justiça. Nenhuma das duas manteve contato com ele depois do divórcio. Essas informações ajudaram a entender por que David estava tão interessado no acordo de divórcio da Paula. Ele tem um padrão de incentivar mulheres a deixarem casamentos financeiramente estáveis, porque se beneficia dos ganhos financeiros temporários durante os relacionamentos. Decidi compartilhar essas informações com a família da Paula, especialmente com a Beth, que vinha tentando manter a neutralidade durante o processo. Beth ficou horrorizada ao saber do histórico do David e imediatamente contou aos pais. Peter e Belinda aparentemente encontraram David várias vezes em reuniões familiares e tinham ficado impressionados com a formação e carreira dele. Kevin vinha promovendo David como uma opção melhor para Paula, com base nos interesses profissionais e no background social que compartilhavam.
Quando Beth mostrou as provas sobre os casamentos anteriores de David, Peter e Belinda perceberam que estavam incentivando Paula a deixar um casamento estável por alguém que tem um padrão de manipular e abandonar mulheres. Belinda me ligou diretamente para pedir desculpas pelo papel da família deles em estimular o comportamento da Paula. Ela disse que realmente acreditavam que Paula estava infeliz no casamento e que eu não apoiava as ambições profissionais dela. Eles não tinham ideia do caso extraconjugal nem do planejamento financeiro secreto da Paula. Peter pediu para nos encontrarmos para discutir a situação. Ele disse que queria entender o que realmente estava acontecendo no nosso casamento e se havia alguma maneira de resolver as coisas sem destruir o futuro financeiro nem da Paula nem meu. Me encontrei com Peter e Belinda na casa deles enquanto Paula estava no trabalho. Eles me mostraram mensagens que Paula havia enviado para eles ao longo do último ano, reclamando do nosso casamento. As mensagens me retratavam como alguém ciumento do sucesso dela e tentando segurar o crescimento profissional dela. No entanto, quando expliquei o contexto de cada incidente que Paula havia descrito, ficou claro que ela estava distorcendo conversas normais de casal como provas de comportamento controlador. Por exemplo, Paula disse a eles que eu ficava bravo com ela por trabalhar em turnos noturnos, quando na verdade eu só estava preocupado com ela dirigindo sozinha à noite vindo do hospital. Peter e Belinda admitiram que incentivaram Paula a refletir se ela realmente era feliz no casamento. Disseram que nunca quiseram que ela tivesse um caso ou planejasse um divórcio às escondidas, mas reconheceram que seus comentários de que eu não era bom o suficiente para ela provavelmente influenciaram suas decisões. Belinda perguntou se eu consideraria fazer terapia de casal com Paula para tentar salvar o relacionamento. Ela acreditava que Paula ainda me amava, mas estava sendo influenciada por David pela desaprovação da família em relação ao nosso casamento. Expliquei que o nível de engano envolvido no plano da Paula tornava impossível eu confiar nela novamente. Ela passou meses fingindo me amar enquanto trabalhava ativamente para destruir meu futuro financeiro. Mesmo que resolvêssemos as questões do divórcio, não conseguia imaginar reconstruir um relacionamento com alguém que me traiu tão profundamente. Peter disse que entendia meu ponto de vista e que pararia de incentivar Paula a lutar contra o divórcio. Prometeu conversar com Kevin sobre o histórico do David e tentar convencê-lo a parar de apoiar a estratégia legal de Paula. Alguns dias depois dessa conversa, Kevin me ligou. Ele estava claramente desconfortável, mas pediu desculpas pelo papel que teve em incentivar o comportamento da Paula. Disse que realmente acreditava que eu não era bom o suficiente para a irmã dele e que ela seria mais feliz com alguém de um meio social parecido. Kevin admitiu que apresentou Paula ao David justamente porque achava que eles combinavam. Incentivou a amizade deles e ficou satisfeito quando Paula começou a passar mais tempo com David, pensando que isso a ajudaria a perceber que merecia algo melhor do que o nosso casamento. No entanto, Kevin disse que nunca teve a intenção de que Paula tivesse um caso ou me enganasse sobre seus planos. Ele achava que ela simplesmente perceberia que estava infeliz e pediria o divórcio diretamente. Ele não sabia sobre o documento do cronograma nem sobre a estratégia da Paula para maximizar o acordo por meio de falsas acusações. Kevin também contou que David o pressionava para ajudar Paula a prolongar o processo de divórcio, buscando um acordo melhor. David teria sugerido que eu acabaria desistindo e aceitando as exigências da Paula se o processo legal se tornasse caro e demorado o suficiente. Saber sobre a conversa de Kevin com David me fez perceber que a participação do David nessa situação era muito mais calculada do que eu imaginava. Ele não estava apenas tendo um caso com Paula, mas orientando ativamente ela a manipular o processo de divórcio para obter ganhos financeiros. Atualização 3. Queria dar uma última atualização sobre como tudo foi resolvido. A conferência de acordo aconteceu conforme programado, e conseguimos fechar um acordo sem precisar ir a julgamento. A posição legal da Paula ficou muito mais fraca depois que apresentamos as provas das acusações falsas de abuso e da manipulação do David. A advogada dela a aconselhou a aceitar o acordo em vez de arriscar que o juiz analisasse todas as provas em audiência pública. O acordo final foi muito mais razoável do que o que a Paula havia planejado inicialmente. Ela recebeu um pagamento único de $15.000, menos da metade do que eu havia gastado na educação dela para enfermagem. Também ficou com o carro e seus pertences pessoais, mas não teve direito aos ativos da minha empresa nem à pensão alimentícia contínua. Paula foi obrigada a devolver os $8.500 que havia transferido secretamente da nossa conta conjunta de poupança. Ela também teve que arcar com suas próprias despesas legais, que ficaram bem altas por causa da estratégia agressiva da advogada dela no início. A casa foi vendida e dividimos o valor após pagar a hipoteca. Como eu havia dado a maior parte do sinal e feito a maior parte das parcelas durante o casamento, recebi a maior parte do valor da venda. Paula se mudou para um apartamento perto do hospital onde trabalha. Segundo a Beth, ela está tendo dificuldades para administrar suas próprias finanças depois de anos contando comigo para cuidar da maior parte das despesas da casa. David desapareceu completamente da vida da Paula depois que o divórcio foi finalizado. Beth me contou que ele parou de atender as ligações dela e a bloqueou nas redes sociais. Pelo que parece, ele já começou a se envolver com outra mulher cujo casamento estava passando por problemas. Paula tentou me contactar várias vezes depois do acordo ser finalizado. Ela enviou mensagens longas pedindo desculpas pelo comportamento e perguntando se poderíamos pelo menos ser amigos. Alegou que tomou decisões terríveis, mas que ainda se importava comigo e queria manter algum tipo de relação. Eu não respondi às mensagens. Patrícia me aconselhou que qualquer contato com a Paula poderia ser mal interpretado ou usado contra mim, caso ela decidisse contestar o acordo.
Mais importante, eu não tinha interesse em manter relação com alguém que me traiu tão profundamente. Beth tem me mantido informado sobre como Paula está, em parte porque ela se sente culpada pelo papel da família dela em incentivar o divórcio. Paula aparentemente passou por um período de depressão ao perceber que David a usou e que destruiu o casamento por nada. Os pais de Paula e o Kevin também tentaram entrar em contato comigo. Belinda mandou um cartão pedindo desculpas pelo comportamento da família e agradecendo pela forma como lidei com a situação. Peter ligou uma vez para dizer que respeitava como eu havia me protegido legalmente, mas ainda tratado Paula de forma justa no acordo. Kevin enviou uma mensagem mais longa explicando que aprendeu uma lição importante sobre se intrometer no casamento dos outros. Ele disse que percebeu que seu julgamento sobre mim tinha sido baseado em preconceito de classe, e não numa avaliação real do meu caráter ou do meu relacionamento com Paula. Agradeci essas desculpas, mas não senti necessidade de manter relacionamento com a família da Paula. Eles deixaram claro que pensavam de mim durante nosso casamento, e só mudaram de opinião depois que perceberam o quanto tinham se enganado. Meu negócio continuou crescendo nesse período. Tony e eu contratamos 2 funcionários a mais e assumimos vários contratos comerciais grandes. O acordo do divórcio não afetou as operações da empresa, e tenho conseguido focar na expansão dos nossos serviços. Comprei uma casa pequena numa parte diferente da cidade de onde eu e Paula morávamos. Precisa de alguns reparos, mas estou gostando de ter um projeto para me dedicar no meu tempo livre. Tenho reformado a cozinha e o banheiro sozinho, o que tem sido satisfatório depois de meses lidando com processos judiciais. Vários amigos e colegas de trabalho já me perguntaram se estou interessado em namorar de novo. Ainda não estou pronto para um relacionamento sério, mas tenho sido mais sociável do que nos últimos meses do casamento. É bom passar tempo com pessoas que não planejam me trair. Carol, a investigadora particular, me disse que casos como o meu são mais comuns do que a maioria das pessoas imagina. Ela explicou que muita gente usa transições de carreira ou conquistas educacionais como oportunidade para terminar casamentos insatisfatórios, muitas vezes garantindo vantagens financeiras para si mesmos. Carol também mencionou que o padrão do David de mirar em mulheres durante períodos vulneráveis nos casamentos delas era algo que ela já tinha visto antes. Ela disse, homens como David costumam se apresentar como alternativas mais sofisticadas ou compreensivas aos maridos atuais das mulheres, mas perdem o interesse assim que a empolgação do caso acaba. Patrícia comentou, meu caso é um bom exemplo do porquê as pessoas devem confiar em seus instintos quando suspeitam que o cônjuge está sendo desonesto. Ela disse que muitos de seus clientes ignoram os sinais de alerta e acabam em situações legais muito piores porque não juntam provas antes de confrontar os parceiros. Olhando para toda essa experiência, fico feliz por ter dedicado tempo para entender o que realmente estava acontecendo antes de agir. Se eu tivesse confrontado a Paula logo depois de ouvir a conversa dela com Kevin, ela poderia ter destruído provas ou acelerado seu plano de maneiras que me prejudicariam ainda mais. A parte mais difícil de toda essa situação não foram os processos legais nem as preocupações financeiras. Foi perceber que alguém em quem eu confiava totalmente estava me enganando há meses, enquanto eu continuava a apoiá-la e acreditar no nosso futuro juntos. Não acho que algum dia vou entender como a Paula conseguiu manter uma fachada tão convincente enquanto planejava destruir tudo que construímos juntos. O nível de cálculo envolvido no plano dela era algo que eu jamais esperaria de alguém que eu pensava conhecer tão bem. No entanto, sou grato por ter descoberto o plano antes que ela conseguisse executá-lo com sucesso. Se eu não tivesse ouvido aquela conversa, poderia ter passado vários meses apoiando alguém que estava ativamente trabalhando contra meus interesses. Essa experiência me ensinou a prestar atenção às mudanças de comportamento e a confiar nos meus instintos quando algo parece errado. O aumento do sigilo da Paula sobre o telefone e o computador dela, o interesse repentino nas nossas contas financeiras e a mudança de atitude da família dela em relação a mim foram todos sinais de alerta que inicialmente ignorei. Também aprendi a importância de me proteger legalmente em qualquer relacionamento em que haja bens significativos envolvidos. Agora mantenho registros melhores das finanças da empresa e das despesas pessoais, e entendo quão importante é documentar qualquer comportamento suspeito caso surjam problemas. Beth ainda me procura ocasionalmente para saber como estou. Ela tem lidado com seus próprios problemas familiares desde que o divórcio da Paula expôs algumas das dinâmicas tóxicas na casa deles. Ela me contou que os pais dela têm sido mais críticos em relação ao julgamento do Kevin, depois de perceberem o quanto ele havia me subestimado e subestimado meu casamento com a Paula. Beth também mencionou que Paula tem enfrentado dificuldades no trabalho porque alguns colegas descobriram sobre o divórcio e as circunstâncias em torno dele. Aparentemente, a história do caso dela e as tentativas de inventar acusações de abuso se espalharam pelo hospital, o que afetou sua reputação profissional. Não sinto satisfação com as dificuldades atuais da Paula. Nunca quis feri-la, só queria me proteger do plano dela para me prejudicar. O fato de as escolhas dela terem levado a consequências negativas na carreira e nas relações sociais não é algo pelo qual eu me sinta responsável. Tony e eu estamos planejando expandir nosso negócio de paisagismo para incluir serviços de remoção de neve neste inverno. Já garantimos contratos com várias propriedades comerciais, o que vai garantir uma renda constante durante os meses mais lentos. É bom estar construindo algo positivo, em vez de apenas me defender dos planos destrutivos de outra pessoa. Tenho dormido melhor do que nos últimos meses. No final do casamento, eu vivi estressado com as finanças, o comportamento da Paula e a sensação de que algo estava errado no nosso relacionamento.
Agora que entendo o que realmente estava acontecendo e resolvi as questões legais, me sinto muito mais tranquilo e otimista quanto ao futuro. Algumas pessoas me perguntaram se me arrependo de ter apoiado a Paula durante a faculdade de enfermagem, considerando como ela retribuiu esse investimento. Eu não me arrependo de ajudar alguém de quem eu gostava a alcançar seus objetivos. Me arrependo que ela tenha usado esse apoio como um trampolim para me trair, mas isso reflete o caráter dela, não um erro meu. O divórcio foi finalizado há 6 semanas, e não tenho notícias da Paula desde que ela parou de enviar mensagens de desculpas. Segundo a Beth, ela tem se concentrado no trabalho e tentado reconstruir sua vida social depois do abandono do David. Espero que ela tenha aprendido algo com essa experiência, mas as escolhas futuras dela não são mais da minha conta. Estou planejando tirar férias nesta primavera, algo que não faço há anos porque estava sempre focado em construir o negócio ou apoiar a educação da Paula. O Tony pode cuidar das operações por uma semana enquanto visito alguns parques nacionais que sempre quis conhecer. Para quem estiver passando por uma situação parecida, meu conselho é: confie nos seus instintos. Documente tudo e busque um bom aconselhamento jurídico antes de tomar qualquer atitude. Não confronte alguém que você suspeita estar planejando te trair até entender completamente o que essa pessoa está fazendo e garantir sua proteção legal. Também não subestime o quanto alguém em quem você confia pode estar disposto a te enganar se achar que isso serve aos seus interesses. Eu jamais imaginei que a Paula pudesse manter uma mentira tão elaborada enquanto morávamos juntos todos os dias, mas as pessoas são capazes de uma desonestidade muito mais calculada do que a gente imagina. A lição mais importante que tirei dessa experiência é que não dá para construir uma relação verdadeira com alguém que te vê como um obstáculo para seus objetivos, e não como um parceiro para alcançá-los. A Paula nunca enxergou nosso casamento como uma parceria. Para ela, era um acordo temporário que a ajudaria a conseguir o que realmente queria. Sou grato por ter descoberto isso antes de termos filhos ou de eu ter investido ainda mais anos numa relação que nunca foi tão real quanto eu pensava. Recomeçar aos 36 anos não é fácil, mas é melhor do que passar mais anos com alguém que estava planejando destruir tudo que eu construí. Essa provavelmente é minha última atualização sobre essa situação, a menos que algo muito importante mude. Obrigado a todos que ofereceram conselhos e apoio durante esse momento difícil. As opiniões de vocês me ajudaram a entender que eu não estava exagerando e que me proteger legalmente era o caminho certo. Estou pronto para o que vier a seguir.